acusado de não ter filmado mesmo a guerra, mas para já que não tinha nada de coisa convencional como nós vemos nos filmes americanos. E para mim não era isso, era tentar filmar a guerra. Olá a todos. O meu nome é André Imenso e queria começar por agradecer a presença de todos os que aqui estão hoje e todos os que por aqui passaram por este salão ao longo deste ciclo que foi composto por 5 filmes no âmbito das celebrações dos 50 anos da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Encerramos hoje este ciclo da melhor forma com o documentário Os Fantasmas do Império, que acabamos de assistir, e onde hoje temos o privilégio de contar com a presença da realizadora Arielle Bigot. Muito bem-vinda e muito obrigado pela sua presença. Este é de facto um trabalho que nos conecta às raízes do mundo lusófono. Em Fantasmas do Império somos guiados pelo ator santomiense António Torres, por algumas obras do cinema português que exploram o passado colonial. São 7 os realizadores portugueses: Fernando Matos Silva, João Botelho, Margarida Cardoso, Hugo Vieira da Silva, Ivo M. Ferreira, Manuel Faria de Almeida e Joaquim Lopes Barbosa, que neste documentário ajudam a compreender o imperialismo, o colonialismo e a propaganda, vistos através do álbum de família, que é o imaginário do coletivo português. Para nos falar um pouco sobre este documentário, tenho obviamente comigo, como já disse, a realizadora Arielle, autora e realizadora francesa, que entre Portugal, Brasil e África tem percorrido as rotas da lusofonia. O percurso cinematográfico esse começou em Lisboa, com a realização de documentários. Depois veio o encontro com o Brasil e a pesquisa sobre a imagem do negro na música, no entretenimento e no cinema. Destaco a série documental École Noire do Samba, com os grandes artistas Gilberto Gil, Grande Otelo, Martinho da Vila, Paulo Moura, Zezé Mota e grupos de música popular. Aqui, a autora destaca a força e a diversidade da cultura afro-brasileira na criação. Tem estudado e contribuído para a divulgação e promoção da música africana contemporânea, especialmente da música lusófona, através do seu trabalho. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. À minha direita, a professora Teresa Almeida Cravo, professora associada de Relações Internacionais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e investigadora do Centro de Estudos Sociais na linha temática Europa e o Sul Global, Patrimónios e Diálogos. Concluiu o doutoramento no Departamento de Política e Estudos Internacionais na Universidade de Cambridge. A sua investigação, hoje, centra-se em estudos críticos sobre a paz e a violência, a segurança, o desenvolvimento, intervencionismo global e política externa, em particular no contexto de países de língua oficial portuguesa. Seja igualmente bem-vinda. Começo, antes de mais, por dar espaço a um pequeno comentário. Peço desculpa, Arielle, não sei se... aliás, começo pela Arielle, se me permite, Teresa. É? Damos... Então, começamos aqui pela professora Teresa dou-lhe aqui espaço, antes de entrar em qualquer tipo de questão, para um primeiro comentário, depois de termos visionado este filme, o que é que nos tem, o que é que ele pode implicar, o que é que nos tem a dizer agora sobre ele? Obrigada, André. Queria, antes de mais, agradecer o amável convite que me foi endereçado pela FEUC, nas pessoas do Sr. Diretor Álvaro Garrido e do Subdiretor Hermes Costa, para participar desta forma que eu considero muito especial nas comemorações dos 50 anos daquela que é, obviamente, a minha casa, e um agradecimento também muito especial à Gerador pela organização deste evento. É com um enorme prazer que aqui estou e foi com um enorme gosto que eu assisti ao filme pela primeira vez há uns dias, e há eventos de facto cuja preparação é de facto muito produtiva, e este convite permitiu-me ver um filme que já estava na minha lista há algum tempo, mas que precisava de ser puxado para o topo dessa lista, e portanto fico mesmo muito contente por terem escolhido este filme, e queria também dar os parabéns à FEUC por ter escolhido
escolhido este filme, porque me parece que decidirem discutir este tema é essencial, até para mostrar, obviamente, que o nosso mundo é um mundo muito maior do que aquele que às vezes nos parece aqui quando estamos em Coimbra. E, portanto, no âmbito deste aniversário, este filme faz todo o sentido. O meu comentário vai ser brevíssimo, não porque este filme não tenha camadas atrás de camadas para discutir, mas porque obviamente vocês estão aqui não para me ouvir a mim, mas para ouvir a Arielle Bigot, a realizadora, que generosamente fez questão de estar presente nesta sessão. Vou começar só por dizer, para além do que disse o André em relação à Arielle de Bigot, que, embora seja autora e realizadora francesa, abraçou a lusofonia e os países de expressão portuguesa na sua arte, e isto é afortunadamente para nós. E ao longo da sua carreira escreveu variedíssimos artigos e livros, e realizou filmes e produziu música, e foi curadora de festivais em França, em Portugal, no Brasil, e nesse sentido tem desempenhado um papel importantíssimo do ponto de vista da expressão cultural e da difusão da imensa riqueza destes países que a realizadora conhece profundamente. A exploração dos imaginários coletivos que, de alguma forma, entrelaçam os falantes de português é, em si mesmo, uma forma de partilha. E mesmo, ou porventura especialmente, quando indaga narrativas e fraturas que entrelaçam precisamente esses falantes de português. E o filme Fantasmas do Império é um exemplar nessa indagação. A pesquisa e a escrita, para que saibam, foi iniciada em 2017 e tem, e bem, o apoio da Cinemateca Portuguesa. As filmagens foram realizadas em 2019 e depois o filme é concluído em 2020. Portanto, estamos a falar de um trabalho muito sério de ir aos arquivos nacionais, ir e falar com os realizadores que estiveram envolvidos e que depois também participam no filme. E a abordagem de Arielle de Bigot neste filme é, para mim, interessantíssima, que é de deixar falar um século de filmes portugueses dedicados à história colonial e trazer para o enredo os realizadores em diálogo, assim como autores e pesquisadores de várias gerações. E o título desta abordagem leva-me a pensar aqui, fazer uma reflexão em termos de fantasmas no seu duplo sentido. Os fantasmas no próprio cinema e os fantasmas nas sociedades a que se refere o filme. Os fantasmas no próprio cinema no sentido dos filmes viverem inevitavelmente com sombras. E aqui não é no sentido pejorativo de viver na sombra mas de viverem com os filmes que os antecedem. E esta lógica de que a criação artística nasce de outras criações artísticas está muito presente no filme. E o filme em si é um diálogo constante com os filmes que seleciona e depois tem a vantagem desses próprios filmes, de colocar esses próprios filmes em diálogo. E, portanto, é um belíssimo exemplo disto. E, nesse sentido, eu acho que o filme é extraordinariamente generoso. E gostava de dar esse apontamento. O segundo sentido, obviamente, aquele que é mais óbvio, parece-me, dos fantasmas, é nas sociedades que se descolonizam. E quando eu digo sociedades que se descolonizam, digo nos seus dois extremos, ou seja, na sociedade onde é preciso matar a imposição imperial e na sociedade onde é preciso matar a subjugação imperial. E nesta segunda vertente, o filme faz um trabalho notável de acicatar, de forma muito inteligente, os fantasmas da nossa memória coletiva. E todo o filme é um jogo de construção e desconstrução do imaginário colonial, que, não esqueçamos, é essencial à legitimação da prática colonial. E, portanto, a constante construção e desconstrução nas mãos hábeis da Arielle de Bigot é, para mim, brilhante. Acho que funciona muitíssimo bem. E é feita numa cadência que nos vai embalando, mas que ao mesmo tempo revela uma proposta política, clara para mim, de leitura da nossa memória e que é acertadíssima. É uma leitura que questiona a grandeza imperial, que desvenda a sua função na manutenção do império, mas também no prolongamento desse império nos nossos imaginários atuais, ainda muitíssimo pautados pelo chamado lusotropicalismo. E contrapõe a grandeza à profunda violência da narrativa, à violência da imagem e à violência da prática colonial. E, portanto, é uma discussão, ajuda a uma discussão muito necessária, que se está agora a fazer em Portugal nos últimos anos e que espero
tenha vindo para ficar. E como diz o realizador Hugo Vieira da Silva, a dada altura no filme, não se pode pensar Portugal sem pensar em África, e o filme faz isso. E a realizadora Margarida Cardoso também no filme ajuda-nos a perceber o que é que isto quer dizer quando diz que a memória histórica é essencial à construção da nossa identidade. E, portanto, o filme é um contributo enorme para nós pensarmos a nossa história e pensarmos atualmente na nossa história. Há outra coisa que eu acho que é muito importante, que é percebermos que o filme não faz ou estas várias imagens de arquivo e dos vários filmes que existem sobre a história colonial portuguesa não representam apenas a violência real. Os filmes em si são violentos em variedíssimas vertentes. A representação em que o negro é meramente figurante é violenta. A representação que mostra os colonizados como se estivessem num zoo humano, como escreveu o António Pinto Ribeiro e a Margarida Calafate Ribeiro, é violenta. Aliás, não sei se aperceberam desse início, mas eu acho uma forma muito inteligente do filme começar, que é com a cena da captura e da subjugação da zebra, que imediatamente nos faz uma ligação colonial com a própria captura dos povos colonizados e a subjugação dos povos colonizados. E, portanto, essa ligação é uma ligação que fica aqui muito presente logo no início. E tudo isto é violento, não é? Eu acho que o filme, ao recuperar estas representações, recupera essa história violenta que nós precisamos discutir. E uma nota aqui à parte, que não sei se será partilhada, mas eu penso que sim, por outras pessoas na sala. Muitas destas imagens eu nunca as tinha visto e eu estudo estes temas, ou seja, alguns destes filmes eu já tinha ouvido falar, alguns destes filmes eu já vi, mas a esmagadora maioria destas imagens eram novas para mim e, portanto, há aqui os fantasmas que vão reaparecendo quando se vê o filme. É uma dinâmica muito interessante para o próprio espectador. E são, obviamente, essenciais a uma discussão informada sobre aquilo que o diretor da Cinemateca diz a dada altura ser o nosso património comum. Para terminar, eu queria apenas dizer obrigada a Riel por nos ter adotado, a nós, falantes de português, e por nos ajudar a ler, a pensar e a questionar o nosso passado e, inevitavelmente, a existência desse passado no nosso presente e no nosso futuro. Obrigado, Teresa. E agora passo aqui a palavra à Riel. Depois deste pequena manta de elogios também, e que retribuo também como a professora Teresa, não, eu agradeço muito porque achei muito interessante esta análise, porque consegue assim sintetizar muitas questões e o que eu gosto nesta análise é que fala do filme e é um projeto de cinema sobre o cinema, portanto toda a minha problemática, enfim, as questões que me colocava na preparação, na escrita, na filmagem, na montagem, era exatamente perspectivar as imagens de modo, quer dizer, de construir uma narrativa que pusesse em perspectiva as imagens, também do ponto de vista visual, para vocês, os espectadores, viajarem na narrativa, não é? na construção do filme. Por um outro lado, eu pego vocês pela mão e dirijo, mas há uma... Eu gosto dessa... Eu acho que não estou sempre satisfeito por várias razões, mas há algumas perspectivas que eu gosto. Como eu vou ter que sair às 8 por causa dos comboios, eu prefiro... eu ou a Teresa responder ou dialogar, não é, com vocês, porque se eu vim aqui é para vos ouvir, para conhecer a recepção, enfim, a forma como vocês acolhem esse filme. Eu fico feliz das palavras da Teresa, porque realmente os objetivos quase todos do meu filme estão ali. Queria só lembrar, mas é um pormenor, é que esse filme comecei a preparar em 2017 e acabei, a finalização do filme foi em 2020, e quero dizer que não parece, mas em 2017 ninguém... havia estudos sobre o cinema colonial, mas no cinema português, desde que eu fiz o filme, ou quando eu estava a fazer o filme, há muito mais filmes sobre essas questões e há mais filmes também recentes sobre a questão colonial.
que não estavam, quer dizer, até eu acabar de filmar em setembro de 2019, entretanto houve muitas coisas, o que é muito interessante. Inclusive, quando eu apresentei o filme em julho ou agosto de 2020 no Indie Lisboa, que estava com agenda diferente por causa da pandemia, eu senti que era assim uma coisa um pouco inesperada. O filme foi bem recebido, mas nem sempre. Há pessoas que receberam menos bem. E eu não sei, como o Zé Manuel Costa é sempre muito generoso, ele diz: não se preocupe, Ariel, porque o seu filme vai ter muito tempo de vida. Porque eu fiquei assim um pouco... Porque eu tinha a sensação que vinha um pouco... surgia do nada o filme. Mas isso aconteceu também quando eu fiz o Afro-Lisboa sobre a imigração africana em Lisboa, quando fiz o Canto Angola, quando fiz os filmes sobre os grandes artistas afro-brasileiros. Assim, às vezes chega um pouco demasiado cedo. Pronto. Agora não, mas pronto. Portanto, eu gostaria mais era de ouvir o que vocês têm para dizer sobre o filme, ou qualquer coisa, ou espontaneamente, não é analisar, mas reações. Pego agora então nas palavras da Ariel. Se alguém tiver algum comentário, pergunta, questão que queira já começar por fazer, esteja à vontade. Algum tipo de comentário sobre o que acharam, o que sentiram ao ver o filme? Ainda não. Ainda não? Ali. Ora, vamos ali, então. Olá, peço desculpa, mas a minha voz hoje não está favorável. Eu achei o filme interessante, embora me tenha parecido um bocado descontextualizado o nosso passado pré-1880 e tal, e depois agora este fim de... Eu sei, eu estou a falar, eu estou a ter algumas dificuldades em falar por causa da minha voz. Achei que faz peço imensa desculpa, não quero de maneira nenhuma ofendê-la nem o seu trabalho. É que aquela parte do pré-colonialismo efetivo, não é, em África, e depois agora este final em Macau, quer dizer, não consigo encontrar ali a ligação entre estes dois momentos. Entre a África propriamente dito, nós encontramos todo um sequencial até histórico e depois saltamos de repente para Macau. Pronto, esse é só um detalhe do que eu consegui ver do filme, e peço desculpa de maneira nenhuma, eu quero ofender em relação ao que quer que seja. Mas eu não estou a perceber o que está a dizer, porque eu não estou a perceber mesmo. Sim, eu não consigo, não sei se eu estou a ser claro em relação ao que eu estou a dizer ou se é mesmo um problema de dicção minha. Peço desculpa por isso, porque eu estou com a voz... Não estou a perceber, não as suas palavras, o que você quer dizer. É só isso, não encontro mesmo uma ligação, porque depois passa num momento para uma colonização efetiva e temos ali um momento solto até 1800 e troca ao passo, em que... Mas sou eu, ok? Esta é só a minha opinião. E depois, de repente, regressa a Macau, é quase como se... Eu entendo a sua... Quer dizer, entendo, quem sou eu para entender a sua lógica, mas parece-me que a lógica do filme será essa. Começar com o início do nosso colonialismo lá atrás, em 1500 e qualquer coisa, e depois chegarmos até ao final do Império, já em Macau. A parte africana encontro só uma ligação, é só este detalhe e eu não quero de maneira nenhuma estar a ser desagradável. O filme tem uma construção de cronologia histórica, sabendo, e toda a gente, penso eu, sabe que os descobrimentos, foram a 1500, não sei quantos, mas a colonização efetiva da África e mesmo de Timor ou de Goa, não sei o quê, realmente assim começa no século XIX, talvez assim século XIX na Ásia, e na parte da África quase início do século XX, depois das campanhas de invasões, não é, tanto em Moçambique como em Angola, de como é que eles dizem, pacificação, campanhas de pacificação. A partir daí se desenvolve o tal colonialismo de estilo europeu, não é, propriamente dito.
por isso, e também não há muitos filmes. O meu filme é sobre cinema, portanto, eu fui fazer com os filmes que eu tenho. Por exemplo, eu não encontrei nenhum filme sobre a história da escravidão e do tráfico negreiro nos filmes portugueses. É incrível, não é? Porque senão eu teria posto. Falta isso, mas eu não faço um filme de história, faço um filme sobre o que o cinema contou. Há um filme não sei se é do Bruno do Canto, que é uma homenagem a um poeta negro de São Paulo, agora está a fugir, Cruz de Souza. Santa Catarina, né, de São Paulo. Então não é Cruz de Souza, enfim, não interessa, mas pronto. Portanto, é isso. Sobre a questão de Macau, é porque esse filme, o Ivo Ferreira, como vocês perceberam, filmou em Macau. Há uma coisa interessante, é que Macau é a última, não é? A última colônia a ser deixada por Portugal. Mas também o pequeno filme preto e branco de 1923, do Manuel Antunes Amor, é tão diferente de todo o resto, porque é de um senhor, um amador, era professor de português em Macau, em Goa, é professor itinerante. E ele filmou, é o único filme dele, ele tinha uma câmera 35 e filmou. Ele não tem propaganda colonial, ele tem um olhar genuíno, quase moderno. Aliás, a comparação com o Ivo nota isso, não é? Ele filma realmente a Macau daquela época, e até é uma brincadeira, aquela história do busto do Camões e não sei o quê. Então, era difícil eu colocar isso no início do filme. Então, de repente, por acaso, hoje, quando eu vi essa parte, achei que estava muito bem deslocar o olhar para leste, para o oriente. Porque hoje em dia temos que deslocar o olhar para ali. Mas aí eu estou a brincar, não é? Porque, na realidade, estava um pouco à rasca com essa história de Macau, mas hoje, quando vejo o filme, acho que está certo. Está certo. É uma forma também de nos lembrar que é um filme que eu não estou a dar uma aula de história, não sou professora, não sei o quê. E então eu brinco, ponho um filme de 1923 no fim do filme, como, aliás, eu repego no filme do Hugo Vieira da Silva, Posto Avançado do Progresso, que é a conclusão do filme, que o colono branco não morre, se esconde debaixo da terra. Você imagina, se é a última palavra do meu filme, eu pensei muito bem. E se você pensar bem nessa palavra, nessa frase, eu acho que fecha bem o filme, porque, na realidade, é uma forma de dizer, é um ciclo que nunca mais acaba. No fundo, é isso que eu quero dizer, tanto como a história de Macau, como com esse pequeno trecho do filme do Hugo. Ligar a hoje, não é? Parece, por exemplo, a Macau do Ivo e a Macau de 1923... Não estou a dizer que há ciclos, por exemplo, o chamado neocolonialismo, quando o velho Soba diz o branco se esconde debaixo da terra. Eu interpretei assim, não é? Que, na realidade, não foi embora. Não foi. O colono não foi embora. Pronto. Pode não ser hoje o português, pode ser outro, pode ser americano, pode ser russo, chinês, mas não foi embora, não é? Não sei se existe mais algum comentário. Agora sim, só foi preciso o desbloqueio. Obrigado. Olá, queria parabenizar o filme. Assim, realmente um filme sobre cinema. Eu achei super interessante. E eu queria te perguntar, né, como é que foi essa coisa com... A gente hoje vive na era digital, né, a gente tem uma dificuldade muito maior de armazenamento
de conteúdo e preservação, né? E trabalhar com o negativo, né? Que a preservação é algo que, na maioria das vezes, é deixado de lado, né? No ciclo cinematográfico, como se fosse o patinho feio, toda essa discussão do que é propriedade do realizador, o que é propriedade, né, do Estado, enfim. E queria saber como foi isso, assim, como você encontrou o estado desses materiais, e como o tempo que você levou, né, trabalhando neles, e como vai ser a carreira do filme daqui para frente, desses festivais, enfim, festivais de arquivo, como está isso. E, por último, eu queria te perguntar, você não pensou em nenhum momento em colocar filmes feitos por africanos ali? Puxa, é muita coisa para responder. Então, a primeira coisa... a questão dos arquivos. Eu não poderia ter feito esse filme sem a Cinemateca Portuguesa. E o José Manuel Costa foi um dos construtores, não é, arquiteto, do ANIM, do acervo, portanto, do Arquivo Nacional da Imagem em Movimento. Ele fez isso com João Bernardo da Costa. Na época, João Bernardo da Costa era o diretor e o José Manuel Costa era o diretor adjunto. E como é que se diz? Uma das preocupações maiores foi a coleção colonial. Portanto, a chamada coleção colonial que a Joana Pimentel, não é, organizou e tal, mas o José Manuel Costa dedicou muita importância, muito interesse a isso. E, portanto, eles foram buscar, não só herdaram das produções do Estado português, né, do Estado salazarista português, eram produções pagas pelo Estado, portanto, o Estado conservou, portanto, a propriedade desses filmes foi, logicamente, para a Cinemateca Portuguesa, até aí tudo bem. Foram buscar os filmes do Exército, procuraram também filmes amadores, e é evidente que eu não pus tudo, excluí tudo que era etnográfico, excluí muita coisa do Exército, fiz exclusões, porque senão era demais, né? Tive que escolher muito sobre os filmes sobre a relação do colono com o colonizado, né? Foi muito o meu critério, porque senão tinha montes de visitas de ministros, visitas do presidente, há filmes inteiros sobre isso, e é uma grande chatice, não é? E, portanto, isto, que eu fui ao ANIM, vi os filmes, e, portanto, comecei rapidamente a ter os meus preconceitos, digamos, as minhas pré-opções, portanto, escusei há filmes que eu não vi. Acho que eu vi ao todo 200 filmes, mas muitos eram curtas. E pronto, depois fui escolhendo e fui... Agora, a história da zebra, que a Teresa referiu, sempre foi o início do filme. Acho que já em 2017 era o início do filme. Não só por aquilo que você falou, mas o português, aquele camponês, que eu imagino na minha cabeça que ele vem do Ribatejo, né? Ele solta a zebra. Esse é aquela, vocês falam muito dos utopicalismos, não sei o quê, mas é verdade que o povo que foi ocupar essas terras era um povo de pé descalço, não é? Era um povo sem cultura, sem educação. E então construiu uma relação muito primária, muito sensitiva, não havia um discurso colonial. Então, o que eu imagino nessa cena da zebra é que ele tinha mulas e cavalos, não é? E então ele faz uma comparação e trata mais ou menos como um gado, não é? E ele não captura, ele solta. Todo o filme, aliás, é um filme, como é que se diz, de chute, há aquela missão colonial, missão cenográfica nas colônias de 1929, e esse chama-se Deserto de Angola, que é uma coisa fora da encomenda que o senhor faz, porque foi fazer uma visita ao deserto de Namíbia, né? com os colonos que lá estavam. Né? E, portanto, essa fragilidade do sistema colonial português, porque, no fundo, é um país frágil, tinha uma ditadura muito forte, mas é um país
não comparável com França e Inglaterra, não é? E ao mesmo tempo que durou muito tempo. É muito estranho isso. O colonialismo que durou mais tempo, começou antes e foi mais, uma coisa, e é um país fraco, um país sem muitas riquezas, sem muita riqueza económica, portanto, pronto. Isto. Segunda coisa, sobre os filmes africanos, claro que eu me coloquei essa questão. Não tens muitos filmes africanos, tem aqueles filmes da Guiné, de Angola e um pouco de Moçambique, feitos nos 72, 73, nos últimos dias da luta pela independência, nos últimos anos, e é muito sobre a luta armada, não é? Muito. E, na realidade, há muitos filmes que são feitos por estrangeiros, italianos, franceses, pronto, que vinham, franceses na Guiné, ou vários, italianos em Moçambique, italianos em Angola, e claro, alguns africanos. E era muito pouca coisa. Então, se eu pusesse teria que pôr os outros. Mas seria muito desequilibrado, porque só podiam intervir naquela fase cronológica, digamos, a 2/3 do filme, e na parte da guerra, de mostrar... Portanto, aí é um subterfúgio. Graças ao filme do Fernando Marques Silva, você tem o outro lado, não é? O que ele fala. Portanto, foi falado por um sueco, filmado, desculpe, por um sueco, mais um exemplo, um sueco que filmava tudo do lado do PAIGC. Nesse sentido está presente, mas no filme do Fernando, do filme português do Fernando, que recorreu a esses filmes, como ele disse, ele foi buscar o filme de um francês, da televisão francesa, Saint-Colonel à la Une, e o filme de sueco, e depois de um outro cineasta português, angolano, de origem, como é que se chama? Documentarista e também diretor de fotografia, agora me escapa o nome, eu tenho um filme dele ali. Portanto, de facto, eu sou, não digo criticado, mas é um reparo que me foi feito na Guiné há pouco tempo e em Angola. Não é um reparo, é uma pergunta. Por outro lado, há a questão da legitimidade. Eu acho que se devia fazer um grande trabalho de recolha dos arquivos do lado africano, mesmo que seja filmado. O problema é que nem em Moçambique, nem em Angola, nem na Guiné, são os 3 países onde houve realmente uma vontade política de produzir cinema. Essa vontade política de produção não foi seguida de uma vontade de preservação. Mas há um ponto que você não imagina. Quer dizer, eu acho mais provável você encontrar alguns pedaços de filme aqui na Cinemateca Portuguesa do que em Angola, na Guiné e Moçambique. Por exemplo, no caso, o Cuxa Canema, que a Margarida Cardoso fez um filme sobre o Cuxa Canema, que era um empreendimento de produção cinematográfica, não digo diária, mas semanal, era um jornal, não é? Cinegráfico, assim como diziam, com equipas brasileiras e francesas, e o Godard até esteve lá, o Jean Rouge, e bababi. Ardeu um entreposto, portanto, a Margarida Cardoso fez um documentário Cuxa Canema sobre essa produção que durou 5 ou 6 anos, por aí, e quase toda ardeu, porque houve um fogo num entreposto, não sei se nos anos 80 ou 90, enfim, são histórias tristes assim. Há um problema de memória, inclusive eu trabalho bastante com Angola, com a jovem geração, não tem essas imagens. É terrível isso. Existem as imagens, mas foram filmadas, mas a jovem geração, inclusive aquela que quer fazer cinema, que questiona o seu presente, não é? Inclusive a vida nesses países que são independentes há quase 50 anos, há uma juventude que lança muitas questões e não tem as imagens. Não tem mesmo. Aliás, há um trabalho para se recuperar. Por exemplo, agora eu vou a Angola, eu quero falar com o diretor do Instituto, saber onde é que estão os filmes. Eu descobri alguns, mas assim, tipo, você entra num corredor, aí vê assim uma lata com um filme. Uma coisa louca, não é?
Eu peço agora desculpa estar a interromper, mas estamos a ficar com minutos muito apertados para que possa depois ir apanhar o seu comboio. Desculpe, é que eu enganei-me, mas em todo caso não há muitas opções de comboio para voltar para Lisboa. E se Não eu sei, quero Teresa, se chegar tem depois algumas da considerações meia-noite. finais a fazer, que queira fazer. Eu quero só, desculpe, Miguel, só Não quero vamos. agradecer muito e queria dizer que o Luís é um realizador brasileiro que tem filmes muito bonitos. Eu conheci o Luís no Brasil por causa de um filme muito bonito que me marcou muito, assim, é das pessoas que levantou um cinema, foi dos pioneiros do cinema, não foi o único, foi um dos pioneiros do cinema negro brasileiro, negro e afro, enfim. Não, mas quer dizer, nesse trabalho, assim, mas quer dizer, nesta fase nova, no século XX, não é? Vocês, ao outro, como o Jefferson, o Joel, enfim, mas você com uma perspectiva muito interessante, assim, ligada às comunidades e tal, é muito importante também. E para mim, a experiência brasileira foi marcante para entender o racismo português. Foi graças ao racismo brasileiro que eu entendi a sutileza da construção do racismo português. Diga-se de passagem, para uma francesa é muito interessante, porque é muito diferente. Nós, os franceses, é muito mais... Com os brasileiros e com os portugueses dá muitas voltas. Havia ali ainda mais uma pergunta? Não? Consegui? É? Ariel, muito obrigado pela sua presença. Pedi ao meu colega Martim que ajudasse agora a Ariel a sair, enquanto encerramos aqui a sessão de conversa. Eu termino só com uma última pergunta para lhe fazer, que se prende. É óbvio que o filme aborda, obviamente, representações cinematográficas do colonialismo em Portugal, mas também levanta aqui algumas questões amplas sobre as relações entre países de língua portuguesa. E o que eu lhe pergunto é exatamente isso. Estas representações coloniais, aqui neste caso ligadas ao cinema, têm influência nas relações entre os países atualmente? Ou como é que se estas representações, sejam elas através do cinema ou de outras expressões artísticas, influenciam a relação entre países que falam português, neste caso? Força. Força. Pergunta. Exato. Ela própria diz que não tem legitimidade para falar sobre outra perspectiva, porque ela é branca. A resposta à tua pergunta é inequivocamente sim. Ou seja, a forma como nós representamos o outro, o nosso olhar sobre o outro, tem implicações práticas, materiais, na forma como o tratamos, certo? E, portanto, o colonialismo, nesse sentido, sempre foi legitimado, a prática colonial sempre foi legitimada por uma certa representação do povo colonizado. Nós não conseguimos ter prática colonial sem esse outro lado discursivo e que é extremamente opressor ele próprio. E, portanto, isto aconteceu na altura colonial, mas acontece hoje também. Basta nós pensarmos quando... Por exemplo, eu faço um exercício com os meus alunos quando estou a dar o continente africano, logo na primeira aula, nos primeiros minutos, que é dizer... escrevam num papel a primeira coisa que vos ocorre em relação ao continente africano. E como podem imaginar, é os estereótipos negativos todos, certo? Isto é representação. E quando nós temos esse tipo de estereótipos negativos sobre o outro, nós vamos agir de uma certa maneira que não agimos sobre alguém que seja dos Estados Unidos ou
de Inglaterra ou da Suécia, certo? Portanto, a representação é importantíssima na forma como nós interagimos. Eu acho que Portugal, ou os portugueses, têm feito um trabalho importante, que é muito discutido e que é cheio de reveses, atenção, mas um trabalho muito importante de tentar descodificar o que é que determinadas práticas discursivas que nós temos sobre os outros, sobre as ex-colónias, não é? O que é que elas implicam do ponto de vista do nosso relacionamento. E esse trabalho é importantíssimo precisamente para conseguirmos, quer dizer, não há possibilidade de termos relações práticas materiais de igualdade quando as relações discursivas são altamente opressivas e desiguais, certo? Portanto, desse ponto de vista, eu acho que, obviamente, há uma evolução importante e que não é só em Portugal que existe, ou seja, a maior parte das sociedades pós-imperiais têm tido esse debate interno e esse debate interno diz respeito àquilo que era o sistema económico que permitiu e que permite a sustentação do Império, mas também tem muito a ver com a desconstrução do discurso que se fazia sobre o Império. E nesse discurso está o olhar sobre o outro, e o olhar sobre o outro é representação. E aos dias de hoje, como é que essas representações podem ser reconstruídas de maneira mais inclusiva e respeitosa? Se é que existe uma forma de reconstruir. Melhor, há várias, exatamente. Há várias formas e o caminho é para ser construído porque esse caminho é extraordinariamente necessário. Mas eu acho, aqui há muitas discussões relativamente àquilo que nós podemos ou não podemos dizer. Por exemplo, aqui entra o debate do politicamente correto, ou seja, nós podemos ter uma certa representação, mas podemos nos inibir de expressar essa representação explicitamente na nossa vida diária. Eu acho que essa inibição é útil. Eu acho que o politicamente correto existe porque existe de alguma forma para nos alertar para o nível de sensibilidade que nós devemos ter no relacionamento com os outros, que eu acho que deve ser uma coisa básica do relacionamento entre todos. E, portanto, o discurso desse ponto de vista importa e inibir-nos de dizer coisas que nós achamos que não são bem entendidas e tentar perceber porque é que elas não são bem entendidas é essencial. E, portanto, eu não tenho problemas nenhuns em alguma autodisciplina na forma como nós nos expressamos, desde que ela venha, e acho que deve vir, acompanhada de uma consciencialização de porque é que esse discurso é errado. E eu acho que nós estamos a fazer esse caminho, embora não seja um caminho fácil, de todo. Bom, este tema dava-me asas para muitas mais perguntas. Sim. Adorava continuar a conversar aqui sobre ele. De facto, estamos muito apertados. Não sei se tem algumas considerações finais agora a fazer. Não. Agradeço imenso a vossa atenção e, novamente, a escolha do tema e do filme e a vossa organização. Foi excelente terminar o ciclo de cinema com um filme destes. Com este filme que nos faz pensar muito em nós mesmos. E, mais uma vez, agradeço a todos pela vossa presença, em especial ao Salão Brasil, que nos abriu não só hoje as portas, mas em todos os dias deste ciclo e que foi um parceiro essencial. Muito obrigado ao Salão Brasil. A programação da celebração dos 50 anos da Faculdade de Economia não finda aqui, ela pode ser consultada no site da Faculdade. Mais uma vez, obrigado. Até uma próxima.